Eu conheci o Frei Chico quando eu estudava no SESI. O SESI era um lugar onde estudavam crianças pobres. Ele ficava na Vila Popular. Porque o SESI era a única escola que fornecia o material. Na época, nós tínhamos em média 70, 80 alunos por classe no SESI. E o Frei Chico foi lá visitar o SESI. Ele era recém-chegado a Santa Cruz. E ele foi lá visitar o SESI para conversar com as crianças. E foi o nosso primeiro contato. Eu estava com 8 anos. Onde eu encontrava o Frei Chico na rua, cumprimentava o Frei Chico. Aquele tchauzinho que criança dá, e ele carinhosamente respondia com outro tchauzinho. Depois, o tempo foi passando, o Frei Chico realizou seu trabalho aqui em Santa Cruz, grandioso que todos conhecem, e então a minha vida também foi mudando. Comecei a participar das missas, e me tornei amigo do Frei Chico, porque o Frei Chico também ia apresentar Ave Maria na radiodifusora, e era eu que estava ali na ocasião, ou na técnica, depois para a locução. Então fomos tornando cada vez mais próximos. Por fim, por frequentar a missa diariamente, fui convidado a preparar o altar para a missa da manhã da Matriz São Sebastião. Então eu abria a igreja, eu preparava o altar, essa era uma missão que eu tinha voluntária e que fiquei muitos anos e eu fiz com muito amor. Isso só parou quando veio a pandemia. Mas eu fiquei aproximadamente por 17 anos ali, preparando o altar para as missas da manhã. E quem celebrava essa missa era o Frei Chico. Então o nosso laço foi cada vez se estreitando mais. E eu tive a oportunidade aí de conhecer toda a história do Frei Chico, desde onde ele nasceu, enfim, o porquê das instituições, e ele passava, a gente conversava muito. O Frei Chico era uma pessoa de riso fácil, embora fosse uma pessoa séria, uma pessoa centrada no trabalho dele, focada naquilo que ele ia fazer, ele era uma pessoa de riso fácil. Então eu gostava muito de fazer o Frei Chico rir. Então sempre eu tinha uma história engraçada para contar para o Frei Chico. Às vezes uma história real ou fictícia, mas eu tinha. E o Frei Chico ria muito. E aquilo me cativava muito. Ele ria tanto que, olha, caíam lágrimas do Frei Chico quando ele ria, que ele gostava muito daquilo que a gente falava. Então eu gostava de fazer o Frei Chico rir. Porque eu penso que uma vida tão difícil como ele levava, cuidando de crianças, de instituição, e muitas vezes sendo maltratado pelas pessoas que achavam que ele tinha obrigação de ajudar, obrigação de acolher, e ele não tinha recurso para tanto. Podia se ajudar alguns, mas nem a todo mundo, como não é possível. Então, eu gostava de fazer o Frei Chico rir, porque eu penso que eram os momentos que ele tinha para a gente poder conversar, para ele poder rir e relaxar um pouquinho daquela tensão toda que o trabalho dele social exigia. Ele era uma pessoa 100% social, 100%. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com o Frei Chico, longa, de cerca de 1 hora, ele contando da vida dele, desde a infância, e até no dia que ele morreu, nós colocamos essa matéria no ar. O Frei Chico ele nasceu em Águas de Santa Bárbara, na época chamava-se Santa Bárbara do Rio Pardo. O Frei Chico perdeu a mãe ainda muito criança, e ele ficou com alguns irmãos e o pai. O pai era pintor, e ele ajudava o pai naquilo que ele podia. E depois ele começou, até que ele começou na igreja, a trabalhar como sacristão. Na época, ajudando o padre. Era ele que preparava o altar, ele tocava o sino, ainda muito criança, anunciando as missas, que naquela época era assim. E certo dia, uma senhora o procurou, porque naquele tempo ia para o seminário ainda muito jovem, 12, 13 anos. Uma senhora falou se ele, por que ele não entrasse no seminário, procurasse um seminário para se tornar padre, porque ele levava jeito para ser padre. E ele então disse que ficou com aquilo em mente. Ele conversou com o pai dele autorizou, aí então ele falou para essa senhora que era possível sim ele vir para o seminário. E essa senhora que fez todo o contato, que o seminário era aqui em Santa Cruz, seminário dominicano, e essa senhora fez todo o contato para que o Frei Chico viesse. Bom, após analisado aí a vida do Frei Chico, entenderam que sim, ele poderia ir para o seminário. E interessante ele contar que ele era muito pobre. E essa senhora deu uma mala para ele muito chique. E ele tinha apenas uma calça e uma camiseta, que era a que ele usava nas missas, que era uma bermuda, aquela que ia no joelho antigamente. E ele falou que ele colocou aquela bermuda e aquela camiseta naquela mala imensa, bonita, fechou a mala e veio. Ele falou que a cada vez que ele virava a mala, aquela camiseta mudava de lugar e aquela bermuda fazia barulho na mala, dava eco na mala, porque ele não tinha outra coisa para apresentar.
E quando ele veio para o seminário, eu até disse para ele, mas falei, e quando o senhor chegou no seminário? O senhor viu 3 refeições diárias, o senhor já tinha roupa para vestir, mais roupa do que tinha, chinelo, tênis, sapato. Ele falou, nunca me deslumbrei com aquilo. Ele falou, usava por uma necessidade de usar, mas não fiquei deslumbrado não, para mim aquilo que eu tinha estava bom. Então esse era o espírito que ele tinha. E os dominicanos, eles estudavam a parte no Brasil e a parte final na Itália. Naquela época eles eram ordenados na Itália. Tanto é que Frei Estevão, Frei Papim, Frei Cardoso, foram todos ordenados na Itália. E sem presença de familiares, sem presença de ninguém, mesmo porque a família não tinha como ir. Naquele tempo era de navio. E o Frei Chico disse que na Itália ele tinha uma dor de cabeça terrível. Ele começou a sofrer terríveis dores de cabeça. Então mandaram ele para São Paulo para tratamento. Chegou em São Paulo, ele não teve mais dor de cabeça. Voltou para a Itália, voltou a dor de cabeça. Enfim, foram investigar e descobriram, era alergia ao vinho. E como na Itália se usa muito vinho nas refeições, isso acabava causando esse mal-estar no Frei Chico. E ele foi autorizado pelos superiores a terminarem os estudos no Brasil. Então ele terminou os estudos no Brasil e foi ordenado na matriz de São Sebastião de Santa Cruz. Aliás, a primeira ordenação da matriz, é isso? Isso. Ele que dizia a primeira ordenação da matriz. Aí ele saiu, foi para outras cidades. Em outras cidades ele já tentou um trabalho social. Tanto é que eu não me foge a memória a cidade, mas ele dizia que lá ele conseguiu a doação de uma Kombi e ele formou uma associação para a coleta de recicláveis, quando nem se falavam nisso. Mas na época só se reciclava o papel. Sim. Então eles saíam em busca de papelão. E o Frei Chico junto, catando lixo, virando lixo, ajudando aquelas pessoas. Até que ele foi transferido para Santa Cruz. E quando ele foi transferido para Santa Cruz, era comum na nossa praça em frente à prefeitura, deputado Deondas Camarinha, que todos nós chamamos de jardim até hoje, era comum você ver crianças pedindo, pedintes ali. As crianças pediam para comprar lanche, as crianças pediam para comprar comida, isso era comum você ver aquelas crianças. E, na sua maioria, eram crianças que vinham das regiões mais pobres de Santa Cruz. E eles ficavam ali porque era o meio deles levar algum dinheiro para a família, deles também matar a fome. E o Frei Chico disse que ia acabar com aquilo. Ele falou, vou acabar com isso, vou oferecer abrigo para essas crianças, vou oferecer comida para essas crianças, vida decente para essas crianças e tranquilidade para Santa Cruz. E aí foi onde surgiu um movimento contra, por entender que o Frei Chico deveria cuidar da palavra. E ele entendia que não existe palavra sem ação. Ele não era um político, ele nunca gostou de política, ele nunca se envolveu em política. Ele nunca gostou disso. Mas ele era uma pessoa que procurava o tempo todo atender aqueles necessitados, porque ele entendia que isso era a missão dele como sacerdote. E era a missão dele, acima de tudo, como ser humano. E ele começou, então, a reunir algumas pessoas, e algumas pessoas foram entendendo o que o Frei Chico queria, até que ele teve a companhia de um anjo, que é a Ângela, que morreu um ano após a morte do Frei Chico. Mas assim, aí ele fazia reuniões e tinha os movimentos favoráveis, movimentos contrários. Frei Estevão, por exemplo, era o pároco da matriz de São Sebastião, e ele veio para São José pertencia à matriz. Um grupo de pessoas foi até lá no Frei Estevão, pedir que retirassem o Frei Chico da capela, porque eles não queriam o Frei Chico na capela. E o Frei Estevão disse que não havia motivos. Por quê? Porque ele estava cumprindo a missão, administrando a capela normal, atendendo a comunidade normal. Então, o Frei Chico acabou ficando, para a nossa alegria, né? O Frei Estevão não atendeu aquele povo. E o Frei Chico, então, começou com a creche, o Centro Social de São José, que era um prédio da prefeitura, um prédio ainda muito tímido. Eu sei que as crianças iam lá, brincavam um pouquinho, comia para casa, que era da prefeitura. E ele, então, assumiu esse prédio e ali começou a creche do Frei Chico, onde as crianças eram atendidas durante o dia, à noite voltavam para casa. Mas, a exemplo do que acontece hoje, eles tinham banho, comida, sim, eles tinham medicamento, eles tinham uma série de atendimentos, lazer, enfim, escola. Então, eles tinham tudo isso. Depois de uma idade, eles eram inseridos em alguma empresa como aprendizes, e assim foi surgindo. Até que ele então disse, agora é a vez de eu construir um abrigo para as crianças. Um abrigo para aqueles que não têm família ou que são abandonados pela família. E foi onde ele construiu a Casa do Menor. E na época foi um trabalho muito difícil,
mas que ele contou com muita ajuda de empresários. Eu destaco aqui seu Ângelo Zaia, foi um deles que saía de empresa em empresa solicitando que ajudassem a construção desta casa. E aí onde surgiu a Casa do Menor. E o Frei Chico não pegava o côngara, porque ele doava para a igreja, para que a igreja doasse para os pobres, e a sua aposentadoria integralmente era doada para a Casa do Menor. E onde ele almoçava? Onde ele almoçava era na Casa do Menor. Onde ele jantava era na Casa do Menor. Onde ele tomava café, ninguém sabia, né? Porque nós nunca vimos o Frei Chico tomar café. Ele celebrava a missa e já ia cuidar das crianças. Ele celebrava a missa todas as manhãs, e a missa terminava por volta das 7h30, e o Frei Chico tinha uma característica dele. Ele não usava blusa, mas ele colocava uma blusa nas costas. E as duas mangas da blusa ficavam aqui na frente. Então, o frio que fizesse, o Frei Chico não era de estar colocando blusa. E julho, normalmente, é um mês frio. E o Frei Chico, ele chegou normal, celebrou a missa da manhã, eu preparei o altar como sempre, e eu estava para começar uma campanha de arrecadação de arroz para a instituição. E terminou a missa, ele foi para o fundo da igreja e sentou. Eu cheguei e falei para ele, ô Frei, nós vamos começar uma campanha para arrecadar arroz para a instituição. E quando você falava isso, alguma coisa, brilhava o olho do Frei Chico. E eu percebi que ele não teve a reação de sempre. Aí ele falou para mim assim, depois você me passa isso por escrito? Quando ele falou isso, eu falei, Frei, o senhor não está bem? Ele falou, não estou. O senhor quer ir ao pronto-socorro? Ele falou, já deveria ter ido ontem. Eu falei, mas desde ontem o senhor não está bem? Não, desde ontem eu não estou bem. Aí eu falei, então vamos. Coloquei ele no meu carro e fui para o pronto-socorro, que na época era na Santa Casa. Paramos ali. E aí descemos juntos, e eu já fui na frente e falei para o moço da recepção, tinha um moço da recepção, e eu disse para ele, falei, olha, meu amigo, o Frei Chico está com dor no peito. Que eu perguntei para ele o que ele estava sentindo. E ele disse que era dor no peito. E imediatamente já abriram a porta e levaram o Frei Chico para o fundo, e eu fui junto. E quando aferiram a pressão do Frei Chico, a pessoa falou assim, olha, a pressão do senhor está baixa. Ele falou, está baixa? Tá baixa. Tudo bem. E nisso, ele sentado, assim como eu estou sentado, ele virou para mim e falou assim, olha, Souza, se você quiser ir, eu tenho meus contatos. Porque ele sabia que eu tinha um programa. Meu programa começava às 8 da manhã. E ele falou, olha, você quer, eu tenho meus contatos. Eu tinha necessidade de trabalhar. Então, para mim, o Frei Chico ia voltar logo, e aquilo ali ia passar. Ele já tinha tido outros problemas dele, já havia infartado algumas vezes, feito cirurgia de coração, enfim. E eu então falei, olha, então estou indo, tá bom? Me despedi dele ali, aí fui até a porta, e por uma obra de Deus eu voltei, virei e olhei para ele de novo. Ele estava de costas, eu olhei para ele de novo, fixamente nele, e naquele momento me passou pela cabeça que talvez fosse a última vez que eu estivesse vendo o Frei Chico. Porque ele tinha aqueles problemas dele, mas, você sabe, o pensamento da gente vai longe e você acha que, bom, coisa da minha cabeça. E fui trabalhar. Quando começava o programa às 9, cheguei na rádio, aí eu comentei com os amigos, falei, olha, gente, acabei de levar o Frei Chico para o hospital, ele está com dor no peito, é sempre preocupante quando acontece isso com o Frei Chico. E aí quando foi 9h35 da manhã, uma moça chamada Maria Augusta, que trabalhava, 20 anos eu não consigo. Acho que se passasse 5 anos, para mim, como morrer seu filho? Eu já tive filho que morreu. Minha filha está no céu, é o mesmo sentimento. A Maria Augusta ligou para mim e falou, Souza, 40 minutos, o doutor Zé Rubens sentou. Reanimar o Frei Chico. Falei, mas o que está acontecendo, Maria Augusta? Ela falou, ele morreu. Falei, alguém está sabendo? Ela falou, não. Aí de imediato eu fui entrar em contato com os amigos da rádio. Falei, olha, entre em contato com a matriz, vê se eles estão sabendo para eu poder falar no ar, porque eu achei que seria um desrespeito de minha parte falar no ar assim, a igreja que ele pertencia. Aí ligaram para a matriz e falaram, não, nós já estamos sabendo, o Frei Papim está indo lá, está levando as vestimentas dele para poderem preparar o corpo. E aí então eu dei a notícia, em primeira mão. E naquela época era difícil. Repórter era repórter, radialista, jornalista. Naquele tempo você não poderia deixar transparecer emoção. Você era proibido, como se você fosse um boneco, né? Uhum.
E você não é, você tem sentimentos. Eu fui dar notícia, para mim foi muito difícil, para mim foi a pior notícia que eu dei até hoje. Muitas lições. Mas uma das coisas que ele falava, e que o pessoal do Centro Social pode confirmar a qualquer momento, Frei Chico trabalhava com uma fé imensa no resultado. Naquela época, a despesa da instituição era 60 mil reais, em 2004. Era muito dinheiro para a época. E às vezes, faltando 10, 15 dias, a instituição que vive de doação, a instituição tinha lá na conta 20, 30 mil. E daí, Frei Chico, como é que faz? Ele falava, a obra é de Deus, não é minha. É Deus que vai dar condição para a gente tocar a obra. E, no entanto, aparecia mesmo. Chegava no dia, nunca os funcionários ficaram sem o salário. Essa fé que ele tinha de se jogar na obra, ele não tinha medo de se jogar. Ele, tanto fazendo bem, ele se jogava. Uma outra lição, o desapego. Com tudo, com tudo. Essa lição que o Frei Chico deixou para mim e que me acompanha. Então, às vezes, você olha e vê, você tem 10 pares de sapato. Por que tem 10 pares de sapato? Você não é centopeia. Tem 9 pessoas precisando. Então pega esses 9 e desfaça dele. Então o Frei Chico era isso, ficou essa lição. Certo? Se eu tenho em meu guarda-roupa 8, 12 blusas, por que tudo isso? Então, a gente diz assim, o amor divide. Você não acumula para si. Você divide o que tem. Esse era o Frei Chico. O Frei Chico, como ele nunca se preocupava com ele tomava o café na instituição, ele almoçava na instituição. E um dia ele confidenciou comigo que ele gostaria de tomar um café. Mas um café que tivesse frutas, que tivesse requeijão, que tivesse pão de queijo, um café completo. Falei, mas Frei, o senhor nunca tomou esse café? Ele falou, meu filho, não sobra. Não sobra e também não me importo não se não tomar. Aí eu peguei, na época, um almoço completo, você ia pagar em torno de R$8. Então, acabei doando, junto com os amigos, claro, 2 notas de 50. E ele falou, mas se alguém pedir? Eu falei, já vem o senhor de novo. Só toma o café do senhor. E aí o Frei Chico, quando morreu, acharam R$50 no bolso dele. Eu parei e falei, bom, Frei Chico não tomou café. Aí, bom, ficamos onde está o outro 50, onde está, foram investigar. E essa pessoa se apresentou, ela falou, foi para mim. Ela falou para ele que faltava R$50 para ela completar o valor de uma consulta que ela precisava. E ele falou, eu tenho. E deu 50 para ela. E foi no mesmo dia que ele ganhou o dinheiro. Eu acho que ele só estava esperando mais alguém precisar do outro 50, que ele daria também. Então, com certeza, ele não ia tomar o café. Então, ele era isso. Era capaz que, se você chegasse nele e falasse para ele que estava precisando de um par de sapato, ele tirava do pé e entregava para você. E saia andando descalço para ver se algum filho de Deus dava um outro par de sapato para ele. Então, Frei Chico era isso. Era desapego total. Só que assim, ele conseguiu um amor tão grande da sociedade de Santa Cruz, um amor tão grande, que o Frei Chico tinha autoridade para pedir o que ele quisesse. A diferença é que ele não pedia para ele. Certo? Ele não pedia para ele. Mas ele tinha essa autoridade. Porque nenhum cidadão em sã consciência teria coragem de falar não para o Frei Chico, mesmo que ele estivesse usando aquilo que a instituição estivesse precisando. Então o Frei Chico tinha essa autoridade que ele conquistou com o exemplo de vida dele. Uma pessoa ímpar. Quando ele morreu, Dom Salvador, que era o bispo da Diocese de Ourinhos, ele me disse, nunca mais teremos uma pessoa com o carisma do Frei Chico. Então se passaram 20 anos e até hoje eu não vi ninguém com o carisma do Frei Chico. Então celebrar esses 20 anos da morte do Frei Chico, eu imagino assim que é celebrar a ida do Frei Chico para o céu. E no dia que ele morreu, ao anunciar a morte do Frei Chico, e toda a cidade ficou sabendo, é impressionante que eu saí da rádio meio-dia, e meio-dia não, às 11, na época eu saía mais cedo, e eu vi um silêncio incomum na cidade. O povo caminhando, os carros não buzinavam, e o povo em silêncio, como que com um olhar perdido, sem saber o que fazer. Era esse silêncio que dominava a cidade. Os sinos de todas as igrejas tocaram naquele momento, dobraram os sinos em todas as igrejas. Onde tinha sino, você ouvia
a hora que foi anunciada a morte do Frei Chico, e também no sepultamento do Frei Chico. Porque existem pessoas que, por questão de doutrina, ela não entra na Igreja Católica. Por questão de doutrina, e a gente respeita, enfim, cada um a sua religião. Mas você não faz ideia de que quando saiu o caixão do Frei Chico da Igreja Matriz de São Sebastião, que o Dom Salvador pediu para levar o caixão aberto até na praça, que ele fosse fechado só na praça. Então, quando saiu o caixão do Frei Chico, o que eu vi de pastores, pessoas pertencentes a outras denominações, outros que têm até outra denominação que não é pastor, mas pessoas de outras igrejas, na rua, esperando o caixão do Frei Chico passar, e acompanharam o enterro do Frei Chico. Então, o Frei Chico, na sua morte, ele provocou um encontro ecumênico da matriz de São Sebastião até o cemitério, porque existia, pelo Frei Chico, o respeito de todos. Até os ateus respeitavam o Frei Chico. Eu conheço o Frei Chico da igreja. Primeiro momento, o contato que eu tive com o Frei Chico foi na igreja, e depois trabalhando como auxiliar de catequese. Desde os meus 12 anos eu fui tendo contato com ele. Ele era assim, ele gostava muito de criança, ele gostava de catequese familiar e eu participava. Então ele fazia as preparações das aulas comigo, muito paciencioso. Esse foi o primeiro momento que eu tive contato com o Frei. Na verdade, como eu tinha uma amizade com o Frei, eu me formei no magistério, eu procurava por trabalho. E eu, assim, era jovem, né? Às vezes eu falava, Frei, como que eu vou conseguir um trabalho? Às vezes eu não tenho pai para indicar, meu pai já era falecido. O Frei falou, não, Mônica, você pode ficar tranquilo, que eu vou ajudar. Ele sempre ajudava as pessoas, Sim. quer para arrumar um trabalho, quer para um direcionamento. Então ele falou, eu vou ajudar você. E quando eu procurei o Frei, né, falando dessa necessidade, ele falou, olha, eu acho que eu vou montar um trabalho aqui em Santa Cruz, do Centro Social, e quem sabe dá para você vir trabalhar comigo. Esse foi o primeiro contato assim que eu tive nessa questão social. O Centro Social São José ele começou em 4 de março, né, de 1987 com as crianças, inicialmente 30 crianças. Na verdade, o Frei tinha um sonho de trabalhar famílias ao invés de crianças. E ele passou isso para a gente, nós tentamos trabalhar com as famílias, mas a necessidade eram as crianças. Como o Souza já disse agora há pouco, tinham muitas crianças na rua e os pais reclamavam que não podiam trabalhar se as crianças não fossem assistidas durante o dia. Então ele começou atendendo as crianças, né? Ao invés de realizar as reuniões, os pais falaram reuniões, o senhor pode fazer assim no final de semana, mensal, mas a criança ela precisa de um atendimento diário e o Frei atendeu essa necessidade. O Centro Social tem uma trajetória longa, né? Ele completou esse ano 37 anos. E nessa trajetória muitas coisas mudaram. Começaram com 30 crianças, de idade um pouco variada, vamos pôr, de 3 até uns 9 anos, numa época que não tinha creche no bairro, né? Que algumas crianças ou muitas crianças estavam fora da escola. Então a gente começou assim junto com o Frei, fazendo visitas também para ver por que crianças estavam fora da escola. Aí foi pegando aqueles que precisavam, não tinha ainda uma regra. Depois de 30 dobrou para 60, depois de 75, 90 e foi crescendo. E aí foi ampliando as faixas etárias, que eram mais ou menos de 3 até uns 10, 12 anos, foi indo até 13, 14, até 15 anos. E também diminuiu. Ele chegou uma época a ter 320 crianças e a faixa etária de 1 até mais ou menos uns 15 anos e 11 meses. E muitos anos caminhou dessa forma. Então tinham várias atividades de aprendizagem, tinha educação infantil, mas na verdade o Centro Social São José hoje ele só é da área da assistência social, porque a prioridade do Frei era a assistência social. E com assim, a caminhada do bairro, as escolas, a creche Tereza, outros momentos, então ele passou a atender a necessidade, que era a faixa etária que era descoberta, não tinha escola integral e não tinha creche. Depois começou a creche, a gente foi diminuindo a faixa etária. Hoje, no ano de 2024,
São 180 crianças, 180 vagas. O Frei Chico era um homem totalmente despojado, uma pessoa assim maravilhosa, um grande amigo que eu tive, né? Assim, eu acho que eu dividi muitas coisas com o Frei Chico. E ele também tinha uma grande confiança de contar as coisas para mim, me ensinou muito, tudo que eu aprendi foi com ele, porque eu comecei a trabalhar na obra, eu era bastante jovem, não tinha experiência, ele tinha uma visão de tudo. Eu lembro assim que em 87, 88, eu nem era assistente social e ele assim tinha visão, ele falou, Mônica, assim, nós precisamos aprender como trabalhar a área social, como fazer. Então ele me motivou a fazer uma faculdade de serviço social. Ele tinha assim vontade de que as coisas boas acontecessem para essa população mais carente. Ele queria facilitar a vida das pessoas. Ele falava, você nunca deixe ninguém embora daqui sem nada. Um acolhimento, trate todo mundo muito bem, ensine para todos, peça a todos que acolham as pessoas, ajude. Ele falava assim, eu lembro assim com muito carinho, isso me marcava muito. Às vezes a pessoa tinha que voltar num outro dia, num atendimento, ele falava, não, essas pessoas já são sofridas, elas vêm a pé, elas vêm sofrendo para pedir alguma coisa, vamos tentar atender a necessidade, vamos resolver, facilitar a vida das pessoas, né? Ele, qualquer horário, era horário de resolver alguma coisa, ele não marcava sempre uma hora para as coisas, sabe? Precisava, ele vinha, ele atendia, ele ajudava, tinha que dar um jeito. Se não fosse o melhor, era aquilo que era possível. Eu via muito isso nele, de ajudar. Isso me chamou muito a atenção. Vocês seguiram com o legado do Frei Chico. Você acha que, como é que ele é hoje, se pudesse enxergar o trabalho que vocês desenvolveram a partir da semente plantada por ele? Como é que ele enxergaria isso? Qual seria a visão dele, o sentimento dele? Eu acho que seria um sentimento de alegria, de satisfação, né? Nesses anos, né? Desde da partida dele, da Páscoa dele, que a gente chama assim, né? Que ele, há 20 anos atrás, eu procurei ser fiel a tudo que eu aprendi. E sempre assim, eu falo, ele não está aqui presente, né? Igual a gente está, né? Mas eu falo que o espírito dele, as ideias dele estão aqui. Eu sempre que eu vou dizer alguma coisa assim para alguém, estou preocupada com alguma coisa, é claro que tem toda uma diretoria no respaldo, tem toda uma equipe de trabalho, mas a gente sempre procurava pensar, né, aquilo que ele dizia, a obra é de Deus. O que ele queria? O melhor para as pessoas. Então a gente procura hoje fazer dessa mesma forma, porque eu falo, ele está sempre nos olhando. A gente costuma brincar, se alguém fizer alguma coisa que não for legal, ó, Frei Chico está vendo tudo, né? Então a gente brinca assim, e aqui é o lugar dele, né? O sonho dele, ele está aqui o dia todo, o tempo todo olhando aqui o que é feito. Eu acho que ele, para nós hoje, eu vejo ele, né, como um intercessor da obra dele. Bom, Frei Chico eu conhecia da comunidade de jovens, mas eu trabalhava, né, na época também de doméstica, e fazia um bico, às vezes ia para Paraguai vender muambas. E na época não estava dando muito certo, né? Eu ia sair do emprego e precisava de uma renda. E eu ia subindo aqui na rua, na Vila Fabiana, que avistei o Frei Chico entrando na entidade. E eu sempre tinha uma visão dele de um homem muito bom. Eu falei, eu vou oferecer os produtos para ele, estava precisando vender. Então eu fui até ele, ofereci perfume para ele. Daí o Frei falou assim, mas eu não uso nem sabonete, quanto mais perfume. Mas se você quer trabalhar, quer uma renda melhor, me procura na segunda na casa paroquial. E assim começou a nossa história. Aí eu fui até ele me explicou, né? Na época a gente tinha um trabalho de arrecadação, ainda temos, né? De carnê, agora mudamos também, agora tem o Pix, né? Modernização está chegando. E daí eu comecei a trabalhar com ele, tinha uma carta que ele escreveu e eu passava de casa em casa, deixava essa carta para a família, falando sobre o trabalho da entidade, quantas crianças tinha na época. E no outro dia eu passava para saber a resposta da família, se tinha condições de ajudar. Poderia ajudar na época de R$1, o valor que pudesse. E depois ele me convidou para arrecadar esse dinheiro, né, que a gente conseguia, ele passava, depois uma vez por mês, a pessoa ajudava com um valor
E assim comecei a trabalhar, recebendo carnê pela cidade toda. Eu era, na época, era uma adolescente. E depois eu tive um problema de saúde. Aí ele viu a necessidade, me colocou aqui dentro da entidade, me incentivou a voltar a estudar. E aí eu cursei 2 faculdades, mas eu falo que o Frei Chico me deixou como herança um pouco desse amor que ele tinha, porque era muito. E até hoje eu estou aqui, eu não consegui sair, me formei em 2 faculdades, mas eu tenho muito amor por essa obra. E esse amor que ele me deixou, eu sempre tento passar para as crianças, os ensinamentos, os cursos que ele pedia para que a gente fizesse, para passar para as crianças, não só para mim, mas para todas as monitoras aqui da época. E assim, aqui é a minha segunda casa, é uma missão. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou passar essa origem de amor que ele deixou para a gente, né, nossos ensinamentos, para as crianças. O que significou o Frei Chico na sua vida? Na minha vida, um grande ensinamento, né, de tudo. Ele me deu trabalho, me deu incentivo para o estudo, né, me ensinou muito o amor que hoje eu tenho, eu passo para as crianças, para minha família. Então, assim, Frei Chico, para mim, é um grande homem. Eu acho, como o Souza falou na entrevista dele, acho que todo mundo deveria conhecer a história do Frei Chico. Deveria ter, assim, um memorial, né, um livro dele, que alguém pudesse escrever, porque é uma história linda, desde da vida dele pessoal até a vida, né, na missão dele como padre, como homem generoso. Então, assim, eu acho que a gente tem só a ganhar. E que bons exemplos que ele deixou, que os outros padres, sacerdotes pudessem abraçar. Porque realmente, os sacerdotes hoje, eles abraçam a causa, mas o carinho, o amor que ele tinha pelas crianças, pelas famílias, é difícil encontrar hoje em dia. Frei Chico teve muitas outras conquistas e realizações, sendo uma das mais notáveis a luta pelo desfavelamento em Santa Cruz. A cidade tinha 2 favelas, Esqueleto e Taturana. O nome Esqueleto era devido ao fato de muitos barracos serem construídos com restos de tábua de caixão retirados do cemitério. Frei Chico não só ajudou a construir moradias mais dignas, como também mudou os nomes dessas áreas para Divinéia e Bom Jardim, buscando eliminar os termos pejorativos e elevar a dignidade dos moradores com novas habitações. Além disso, Frei Chico desempenhou um papel fundamental na criação da Vila Maristela, onde ele iniciou as primeiras construções para abrigar moradores necessitados. Outro ponto crucial no desfavelamento de Santa Cruz foi a construção da Vila Frei José Maria Lorenzetti. Essa vila foi erguida em regime de mutirão, onde as pessoas recebiam material de construção e, em colaboração, edificavam suas próprias casas. Essa é uma parte significativa da história de Frei Chico que merece ser compartilhada e lembrada.